Que episódio lindo, meus amigos, que episódio lindo. Sério, pra quem tava reclamando que o primeiro episódio ficou muito contido ali no realismo e não mostrou muitos elementos cósmicos dos quadrinhos, esse episódio aqui veio pra destruir todas essas críticas. Teve a bateria, teve o juramento, teve menção ao planeta Lanterna Mogo, teve o Sinestro aparecendo, o Hal usando o traje, um universo compacto e muitas outras coisas muito boas pra quem queria mais do lado verde e fantasioso desse universo tão rico que é o universo dos Lanternas Verdes. Bom, vamos destrinchar esse segundo episódio de Lanternas depois da vinheta. Gente, aparentemente o Damon Lindelof não tava brincando. Vão sim ter elementos dos quadrinhos nessa série, e nesse episódio eles já começaram a introduzir isso de uma forma muito natural. Bom, o episódio já começa com o Hal ensinando, entre aspas, o John Stewart a voar. E eu digo ensinando entre aspas porque ele não parece estar nada empolgado fazendo isso, e simplesmente fala voa em um tom irônico. E lembra que eu tinha dito lá no vídeo sobre o primeiro episódio, sobre o Hal não querer ser o mentor do John, porque ele não se interessa em passar o anel para outra pessoa e tem um medo muito grande de acabar sendo substituído. Isso volta com tudo nesse episódio, mas com um detalhe a mais. Aqui nesse episódio, o John Stewart demonstra estar de saco cheio do Hal Jordan, enrolando ele e guardando cada vez mais segredos. Ele percebe que mesmo sendo treinado pelo Hal, ainda tem muita coisa que ele não sabe e que o Hal Jordan simplesmente esconde dele. E isso desgasta muito o John Stewart nessa jornada. A gente vê várias vezes ao longo do episódio ele questionando se deve ou não confiar no Hal Jordan, e várias outras cenas onde ele real fica irritado com o Hal e bate nas coisas no cenário. Mas uma coisa muito importante que acontece nessa cena é que o John Stewart, ao invés de voar, ele acaba fazendo um construto de um pássaro, como se ele estivesse projetando ali como ele imagina que é a sensação de voar ou alguma coisa nesse sentido. O Hal acha estranho e até pergunta depois por que um pássaro e o que isso significa, mas o John fala que não é nada demais e desfaz o construto no final do episódio. O que significa que provavelmente no próximo episódio ou ao longo da temporada a gente vai descobrir o que raios foi isso e o que isso era pra significar. Afinal, no próximo episódio a gente já vai ter vários flashbacks do John criança, então com certeza deve ter aí alguma explicação envolvendo o pai dele ou algo assim. Mas o que realmente é importante nessa cena é que no meio disso o anel descarrega, e quando o John tira o anel, o construto do pássaro continua lá. Bom, o Hal manda o John Stewart ir até Coast City para pegar a bateria para ele carregar o anel. Ele dá a missão pro John ir e voltar com o pássaro ainda presente, para testar o subconsciente dele e ver se ele tem toda essa habilidade com o anel. E o foda disso tudo é que ele consegue. No final do episódio ele volta com o pássaro ali e até menciona o fato disso ser extremamente avançado para um Lanterna Verde, de uma forma meio irônica, pedindo pro Hal pelo menos parabenizar ele por isso. Coisa que o Hal faz de uma forma bem escrota com o John Stewart. E até aqui eu tenho alguns pontos. O Aaron Pierre como John tá funcionando muito, por ser genuinamente carismático. Ele é um cara serião, que fala pouco, mas quando ele tá em tela tu consegue muito se conectar com ele, e ele é muito carismático. E tu vê isso nessa própria cena, onde ele fala em um tom irônico, e é bem engraçado até. Na cena da cafeteria também, quando ele volta pra Rushville com a bateria e encontra a esposa do Macon, e ele fala pra ela que ele não teria ficado com ela se soubesse que ela é casada. O John acha que engana alguém, né? Pelo amor de Deus. Enfim, o outro ponto é que o Hal tá sendo muito bem escrito desde o primeiro episódio. E dá pra ver isso sempre que tem essas cenas onde ele demonstra estar guardando algum segredo muito obscuro. Ainda mais com a excelente atuação do Kyle Chandler, que tá fazendo um trabalho incrível aqui. Quando o John entrega a bateria pra ele e ele faz o juramento de uma forma bem rápida, quase como se não quisesse estar fazendo o juramento. Mas isso são coisas que eu vou deixar pro final do vídeo com as teorias e dúvidas. E eu também tenho uma teoria muito interessante que envolve essa habilidade avançada do John com os construtos e o traje dele. Outra coisa muito importante acontece nessa cena do John na mansão do Hal Jordan, que é quando ele encontra o cofre onde fica guardada a bateria. Tem uma menção muito legal aqui ao Mogo, que nos quadrinhos é um planeta que é Lanterna Verde. Quando o cofre pede a senha, o Hal fala: Mogo não comparece às reuniões. E eu achei isso aqui bem engraçado, é muito boa essa menção. Isso já mostra o quão vasto é esse universo e que a gente não tem
ideia da dimensão disso tudo. Mas o interessante mesmo é quando ele abre o cofre e diz com todas as palavras que aquilo é uma dimensão de bolso. E agora eu te pergunto, o que diabos eles estão planejando? A gente já viu o universo de bolso em Superman, em Pacificador, agora aqui em Lanterna. Será que o primeiro grande evento do DCU vai girar em torno disso? Eu acho que em algum momento pode acontecer alguma coisa com esse tanto de universo compacto no DCU, ainda mais que a gente tá falando de um universo que vai ter uma invasão do Brainiac daqui a um ano em Man of Tomorrow, mas enfim, vamos esperar pra ver como que isso vai se desenrolar. Ele também pega aqui o traje do Hal Jordan, e eu confesso que no começo eu não tava curtindo o fato de não ter luvas brancas, aquelas ombreiras que são bem feias, o símbolo ser extremamente pequeno, tudo me incomodava nesse traje, mas depois de ver ele em ação, eu comecei a comprar a ideia, e eu tô até gostando mais dele agora. Ainda na cena da mansão, o John tem que dar comida pro Earl, que até então ele não sabia se era o cachorro ou o gato de estimação do Hal Jordan, mas ele acaba descobrindo que era uma planta carnívora, provavelmente, muito provavelmente, alienígena. E eu fui procurar pra ver se nos quadrinhos isso já aconteceu, do Hal Jordan ter uma planta carnívora de estimação, mas aparentemente isso é uma criação original da série. No máximo, o Hal teve um alienzinho chamado It nos anos 70, que tinha um formato de estrela do mar, mais ou menos parecido com um Starro. Mas fora isso, nunca teve nada parecido, e eu gosto muito de como eles estão tendo liberdade pra criar coisas novas pra lore dos Lanternas Verdes, e até pra personalidade dos personagens, como o Jon Stewart ser vegano, por exemplo. Eu acho muito bom eles terem essa liberdade criativa, e são ideias muito boas. Bom, depois disso, quando o Jon tá indo embora, ele acaba sendo sequestrado. Tem toda uma cena ali onde ele consegue fugir da van e corre pra salvar o passarinho, mas ele acaba sendo levado mesmo assim. E nessa cena a gente descobre que o personagem do ator Paul Ben-Victor é um dos alienígenas que sofreram uma espécie de holocausto pelas mãos dos caçadores cósmicos. Aqui a gente tem a primeira menção aos caçadores cósmicos, que são androides criados pelos Guardiões antes da tropa dos Lanternas Verdes, mas que acabaram sofrendo ali um erro de programação e viraram inimigos mortais dos Guardiões e dos Lanternas depois disso. Eles meio que fazem uma proposta pro Jon Stewart pra achar o caçador cósmico que tá escondido em Rushville, e usam uma espécie de arma ali pra fazer o Jon enxergar o tanto que a raça dele sofreu com os caçadores cósmicos. O Jon aceita e se livra. Agora, indo pra trama do Hal, é muito bom a gente ver ele sem o anel aqui. Eu sei que eu disse que esse episódio escala pra ficar 100% cósmico no final de uma forma natural, mas eu não falei que a trama do Hal Jordan é super urbana e ele não tem o anel porque ele tá descarregado. O ponto aqui é que eles souberam muito bem equilibrar o realismo com o fantástico. Ao mesmo tempo que a gente tá vendo o Jon Stewart colocando a mão dentro de um universo compacto pra procurar a bateria, no outro lado da história a gente acompanha o Hal Jordan sem poderes em Rushville, investigando o caso dos alienígenas mortos. Até tem uma cena muito engraçada onde ele pega os corpos dos alienígenas e coloca no carro com um cinto de segurança, e a xerife para ele na rua e fica apavorada com a cena. É realmente muito boa essa cena. A gente precisa falar mais sobre como o timing cômico dessa série tá excelente. Bom, acontece que ele pegou esses corpos pra passar por um suposto detector, que na verdade ele acaba descobrindo que é um detector de alienígenas. O Hal vai com a xerife até a fazenda do Mekon, que até então é um cara muito suspeito. Como eu já disse no vídeo do primeiro episódio, eu realmente acho que ele pode acabar sendo Mão Negra, mas enfim, ele vai até a fazenda pra ter uma conversa com o William Mekon e descobre que essas tecnologias que detectam alienígenas e tudo mais estão ligadas diretamente ao dono desse rancho, que até então é um mistério. Ninguém sabe ao certo quem pode ser o dono desse rancho e quem que financia essas paradas anti-alienígena. E eu tenho uma teoria pra isso que eu vou falar no final do vídeo. Bom, vocês sabem que o Hal Jordan fala demais, né? Então ele começa a falar e acaba levando um tiro e vai parar no hospital, que é um lugar bem estranho. Ele mesmo percebe isso. A ficha de paciente está vazia, os equipamentos e aparelhos extremamente novos, as salas vazias, como se aquele hospital nunca tivesse sido utilizado por ninguém além dele. Isso é no mínimo muito estranho. Quando o Jon volta pra Rushville, ele fala pro Hal sobre os tais caçadores cósmicos e o Hal parece ficar assustado. E ele começa a fazer perguntas pro Jon, mas ele nunca explica nada e sempre parece estar escondendo algo. Fora isso, a xerife também disse pro Hal que ele fala o nome do Sinestro enquanto dorme. E isso tudo é muito estranho e eu tô cada vez mais intrigado com o passado do Hal Jordan. Bom, finalizando o episódio, ele veste aqui pela primeira vez o traje e vai até um planeta onde fica preso o Sinestro e pergunta pra ele sobre os caçadores cósmicos. O Sinestro responde que os caçadores cósmicos são a segunda maior ameaça da vida do Hal Jordan como Lanterna Verde.
Bom, minha primeira teoria aqui é sobre o Jon Stewart ser extremamente habilidoso com o anel e ainda conseguir fazer construtos permanentes só com a força de vontade e sem o anel. Eu acho sinceramente que no final da série, não sei em qual linha do tempo, se vai ser em 2016 ou em 2026, mas eu acho que ele vai sim fazer o próprio traje dele, baseado no traje que ele ganha do pai dele quando ele era criança. E ele vai fazer tudo isso usando o anel. O traje dele vai ser um construto, assim como nos quadrinhos. Ele vai ser o primeiro lanterna da Terra a fazer o próprio traje com a força de vontade e a imaginação. E isso vai ser muito lindo de ver, porque ele com certeza vai fazer algo inspirado no traje que ele ganhou do pai dele, que tá extremamente fiel aos quadrinhos, né? Fora que se ele tirar o anel, ele pode continuar com o traje, o que é muito foda. A próxima teoria é sobre a cidade de Rushville, na verdade, ser inteiramente artificial e ser lotada de caçadores cósmicos, o que explicaria o hospital ser estranho e nunca ter tido nenhum paciente, e aquela cena onde o Hal Jordan entra na assembleia e todo mundo parece estar extremamente desconfortável com a presença dele. E seria bem bacana porque eles não estariam atrás só de um caçador cósmico e ao longo da jornada eles descobririam que na verdade todo mundo ali é caçador cósmico, o que geraria uma grande batalha no final, podendo causar até uma destruição gigantesca e eles acabarem adaptando o Crepúsculo Esmeralda, com o Hal Jordan virando o Parallax no final. A gente já viu vários indícios disso, o Hal com essa personalidade mais pessimista e sempre com medo, o amarelo no anel dele, a morte aparentemente fake em 2026, não sei. Algo me diz que tem Parallax nisso tudo. Tem a teoria também de que o Antaan, na verdade, é o Atrocitus. E isso já tava todo mundo especulando desde o primeiro trailer, mas agora com todo esse diálogo com Jon Stewart, a gente pode teorizar ainda mais. Nos quadrinhos, a raça de alienígenas que foi massacrada pelos caçadores cósmicos no setor 666 foi a raça do Atrocitus, que futuramente viraria um Lanterna Vermelho. O que eu acho que não aconteceu aqui no DCU ainda, eu acho que o Antaan é só o Atrocitus ainda traumatizado com o massacre e querendo vingança. Mas claro que isso vai virar uma batalha colossal no final da temporada, né? Só resta esperar pra ver. Uma das teorias sobre quem financia as tecnologias anti-alienígenas lá do rancho do William Macon é que esse dono misterioso pode ser, na verdade, o próprio Bruce Wayne. A gente já viu eles preparando o terreno, a xerife falou pro Hal que veio de Gotham, daí vocês vão falar, mas o Bruce Wayne não é racista e nem anti-imigração. E eu super concordo com isso, tá? Mas vale lembrar que isso aqui se passa em 2016, muito antes do Superman virar um herói público. O Bruce Wayne podia estar só financiando isso pra ficar de olho em ameaças alienígenas porque ele quer proteger a Terra. Nada demais, eu vejo isso acontecendo. Fora que ele também não toma todas as decisões da Wayne Enterprises, né? Então pode ser que ele esteja fazendo isso indiretamente pela empresa. Mas a teoria mais óbvia que tá circulando por aí é que o dono do rancho pode ser o Lex Luthor ou o Maxwell Lord. Mas vamos esperar pra descobrir isso ao longo dos episódios. Tem aquela cena do Hal fazendo o juramento bem rápido, e no primeiro episódio, quando ele ouve o cara lá no interrogatório citando o juramento, ele fica bem pistola com ele. Eu acho que pode ter alguma coisa nisso, algum trauma com esse juramento, talvez alguma batalha contra o Sinestro. Uma das minhas dúvidas que ficam aqui é o que aconteceu com o Hal Jordan. Por que ele tá agindo dessa forma? Por que ele tá sempre guardando algum segredo? Ele fala o nome do Sinestro enquanto dorme, ele ficou assustado quando ouviu o nome dos caçadores cósmicos e foi direto perguntar pro Sinestro naquele planeta, e isso é outra coisa que me deixou intrigado. Que planeta é aquele? Será que tem mais vilões presos lá? Será que a gente vai ver isso? E aquela mansão do Hal Jordan? Quem deu aquela mansão pra ele? O Jon Stewart não vira o Lanterna Verde entre 2016 e 2026. Será que isso tem alguma coisa a ver com o fato do Hal ter tanto medo de ser substituído que simplesmente escolheu não passar o manto pra ele? Ou o Jon Stewart simplesmente não quis virar um Lanterna Verde, mas vai se ver na obrigação de investigar a morte do Hal e no final virar um Lanterna Verde só em 2026? São tantas perguntas que eu até fico maluco só de pensar. Bom, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio e todas as teorias de vocês. Eu vou ler tudo. Eu tô muito empolgado com essa série, eu tô muito ansioso pros próximos episódios e eu já comprei 100% a ideia. Eu tô rendido aos lanternas. E no mais é isso, gente. Deixem um like pra ajudar o canal, apertem no botão de hype que também ajuda muito. Obrigado por assistirem até aqui. Até a próxima. Fui!